dia, senador. Qual a sua expectativa para o evento de hoje? Um evento importante que demonstra a força dos municípios e a pressão que os prefeitos e prefeitas estarão fazendo em cima da bancada no Congresso Nacional, do governo federal, para que possamos, em conjunto, encontrar uma saída alternativa para essa crise, que é, sem dúvida, a maior da história das cidades, principalmente aquelas de pequeno porte. As cidades que vivem exclusivamente ou basicamente com a cota do Fundo de Participação dos Municípios. Então temos alternativas que foram apresentadas. A primeira delas é a do senador Raimundo Lira, que prevê uma ajuda emergencial de 1% na cota do FPM. O governo vem alegando até aqui que não tem sequer espaço orçamentário para essa ajuda emergencial, que representa aproximadamente 4 bilhões de reais, 4,1 bilhões de reais, mas outras medidas estão sendo tratadas. Eu, particularmente, apresentei duas propostas que podem aliviar o caixa dos municípios. A primeira delas, que inclui na contabilidade dos gastos em educação as despesas que as cidades fazem com merenda e com fardamento escolar. E também estou propondo que para as cidades que estão em insolvência financeira se adote os mesmos critérios que foram usados para salvar o estado do Rio de Janeiro. Então, se o governo federal ajudou o estado do Rio, tem a obrigação de socorrer também as pequenas cidades paraibanas, nordestinas, brasileiras de forma geral, em que pese a crise ser mais forte na região norte e nordeste. Então, estamos buscando alternativas, também ajudando as cidades com repasse de recursos, das emendas parlamentares, de recursos extra-emenda. Foi o Congresso Nacional que deu socorro às cidades no final do ano passado com a repatriação. É bom lembrar que os municípios estavam fora da divisão do dinheiro da repatriação. E foi graças a uma mobilização nossa na Câmara e no Senado que incluímos os municípios na divisão dos recursos da repatriação, e o repasse desse dinheiro foi decisivo para que no final do ano passado os municípios pudessem fechar suas contas. Então vamos continuar lutando. Sou um municipalista, já fui prefeito 3 vezes, em meus mandatos todos a defesa permanente e constante dos municípios, e continuarei junto à FAMUP, junto às prefeitas e prefeitos, lutando pela solução dos seus problemas. O senhor falou em medidas que o senhor e o senador Raimundo Lira implantaram para conseguir ajudar a aliviar a crise pela qual as prefeituras vêm passando. Existem outras medidas que ainda vão ser implementadas? Como é que está essa atuação federal para ajudar os municípios aqui da Paraíba? O grande problema é que com a diminuição das receitas, e sobretudo da cota do FPM, porque o governo federal vem nos últimos anos fazendo incentivos exatamente com o imposto de produção industrial, o IPI, e que compõe o FPM, além da recessão, da retração econômica, as cidades não conseguem, por mais esforços que façam, cumprir as metas e os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso representa crime de improbidade. Então, a grande preocupação dos prefeitos, tenho percebido isso, é o descumprimento do que está previsto na Lei de Responsabilidade. Com a consultoria do Senado, eu estou estudando uma forma de dar uma anistia, ou seja, dar um prazo para que as cidades possam se adaptar a essas regras quando ficar comprovado que o descumprimento da Lei de Responsabilidade ocorre pela retração da receita. Tem prefeitos que já demitiu todos os assessores, reduziu praticamente todos os cargos comissionados e mesmo assim não conseguem se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso pode trazer problemas futuros para esses gestores. Então vou estar com a consultoria do Senado criando uma transição para que, quando ficar caracterizado que, a despeito das medidas administrativas que foram tomadas, a Receita não permitiu o enquadramento desta ou daquela cidade no que diz respeito às normas da Lei de Responsabilidade, que os municípios possam ter uma trégua, possam ter uma moratória no que diz respeito ao cumprimento dessas exigências, para que os prefeitos que são honrados, que são bem intencionados, são gestores sérios, não sejam punidos indevidamente.